Meus queridos irmãos, quero convidar a todos à leitura da palavra do Senhor, texto que nós vamos meditar nesta noite. A semana passada tivemos aqui a alegria imensa de receber o reverendo Orlandi, que pregou, fez um apanhado geral de todo o Sermão do Monte, e foi maravilhoso. E eu espero nessa noite, não com tanto brilhantismo, né? Não tenho essa capacidade toda. Espero que nessa noite possamos conduzir os irmãos nessa mesma alegria de ouvir o Evangelho e temer a Deus neste Evangelho tão precioso. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Apenas o verso de número 5. Nos diz assim o texto: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Normalmente, quando a gente fala de ser manso, ser humilde, as pessoas logo ligam isso à questão de temperamento. Não, porque é uma questão que pode ser treinada, cada um pode adquirir esse comportamento, ou você pode conseguir isso de forma sistemática a partir de um momento que você vai fazendo treinamentos. É comportamental, apenas é uma questão de você adquirir isso ao longo de sua vida. Porém, a Escritura não fala disso. E não é assim que a Escritura aponta. Não é assim que Deus nos ensina. Quando o Senhor Jesus começa o Sermão do Monte, ele aqui não está falando assim, olha, vou passar para vocês 10 regras para que vocês entrem no céu. Não. Ele não está dizendo assim, olha, vou dar a vocês aqui 10 mandamentos para que vocês obedeçam e a partir do momento que vocês obedecerem, vocês então possam entrar no céu. Não. Jesus está apresentando o caráter do cristão. O caráter daquele que entra no reino de Deus. Ele está apresentando aqui, e aqui não são coisas que assim, olha, eu posso ter um, mas posso não ter o outro. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que aquele que entra no reino dos céus, aquele que é feliz de verdade, que alcança a graça de Deus, que nasce de novo através do Espírito Santo, pela obra do Espírito, esse homem, ele tem todas essas características. Da mesma forma que Paulo apresenta em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito. A gente vai chegar nesse ponto, mas eu quero mostrar aos irmãos que aqui não há uma separação. E se você quer compreender direitinho o que eu estou dizendo, Deus tem nos chamado seus filhos obedientemente, ou para serem obedientes, aquilo que ele nos chama para ser. Ou vou colocar de outra forma, Deus já estabeleceu o padrão. E ele está nos chamando para andar neste padrão que ele estabeleceu desde o princípio. Nós aprendemos a viver de outra forma com o mundo. Nós aprendemos a viver de forma desagradável a Deus com o mundo. Todo dia você ouve conselhos de pessoas com relação à sua vida, ao seu caminho. Todo dia você encontra um amigo que é quase um terapeuta, né? Sabe aqueles amigos que falam assim: não, senta aqui, vamos conversar, não é assim. Você não deve se julgar, você não deve não se martirizar por isso, não, ame-se mais. Tem sempre um amigo assim, né, que chega tentando levantar o seu alto astral. Mas acontece que a Escritura não está preocupada com isso. Deus não está preocupado em te deixar feliz no engano. Te deixar feliz vivendo de forma errada, de forma incorreta, de forma desagradável a Deus. É melhor que a gente se entristeça pela correção do Senhor do que felizes sermos condenados para sempre. Porque é esse o destino. Aqueles que amam ao Senhor e lhe obedecem, têm dele graça, misericórdia e esperança. Aqueles que andam na desobediência e insistem na desobediência, têm de Deus apenas a ira e a condenação. Deus é misericordioso, bondoso, mas ele também é um Deus justo, santo e reto. E essa retidão dele nos chama a vivermos de forma agradável a ele.
Nós já vimos que, nesse mesmo Sermão do Monte, Jesus começa dizendo que é necessário sermos pobres de espírito. E aqui pobreza não tem nada a ver com questão social. Absolutamente nada a ver com isso. A pobreza aqui de espírito também não tem nada a ver com alguém que é melancólico, alguém que é tristonho, nada a ver, não tem nada a ver com isso. O pobre de espírito aqui é aquele que, compreendendo a sua miséria diante de Deus, pobre aqui é uma palavra que significa miserável, mendigo. Não tenho nada para apresentar diante de Deus, então não tendo nada para apresentar a Deus, eu só posso pedir a Ele alguma coisa, só posso pedir a Ele graça, misericórdia. Só posso chegar a Ele pedindo, não tenho nada para dar a Ele. Então você reconhece que é pobre, que não tem coisa alguma, que não pode se chegar diante de Deus. E isso te leva ao segundo ponto: choro, arrependimento, dor. Quando eu percebo que eu sou miserável, que eu não tenho nada, que toda a minha história é uma história de pecado e desagradável a Deus, então eu choro. E a Escritura diz: bem-aventurados que choram. E por que são bem-aventurados que choram? Porque aqueles que choram, aqueles que compreendem, aqueles que entendem quem são de verdade, a miséria da sua própria existência, da sua própria natureza, e como são pobres diante de Deus, aí sim, ele, chegando-se ao Senhor, ele chora em arrependimento, ele lança diante de Deus isso, ele alcança consolo, ele alcança conforto, porque Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Deus conforta aqueles que se chegam a ele humildemente, mas resiste, repele aqueles que são soberbos, egoístas e que não compreendem a sua própria miséria. Por isso também, nós então entramos nesse terceiro ponto que Jesus apresenta. São bem-aventurados os mansos. Mas que mansidão é essa? O que é ser manso para a Escritura? Em primeiro lugar, vou mostrar algumas coisas que não significa ser manso. Porque algumas pessoas acham que ser manso é ser pacato, aquele pessoa quase não fala, né? O manso é aquela pessoa que não tem atitude nenhuma, não se posiciona nunca, não fala nada, não se opõe a nada. Ele é uma pessoa mansa porque ele não tem, na verdade ele não tem, sei lá, não se posiciona com nada, não se opõe a nada. Não, isso não é o manso. Isso não é ser manso. Ser manso não é ser omisso. Fazer de conta que não está vendo. Mansidão não é desviar o caminho do erro porque deixa para lá, não quero me envolver com problema. Isso não é ser manso. Isso não é mansidão. Eu quero chamá-los a atenção para, basicamente aqui, 3 personagens bíblicos. Entre eles, não um personagem, mas o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Mas primeiro, quero chamar a atenção para Moisés, lá no capítulo 32 de Êxodo, nos versos 25 ao 29. Moisés está no Monte Sinai, ele está recebendo as tábuas da aliança com o Senhor. E lá em cima, enquanto ele está lá em cima, Deus está entregando a ele os mandamentos, entregando a ele a orientação para o povo. O povo de Israel, pense nisso. A nação de Israel, 600 mil homens, só contando homens de guerra, sem contar idosos e crianças, sem contar mulheres, 600 mil homens que saíram do Egito. 600 mil homens sob a liderança de Moisés, mas pela mão poderosa de Deus. Assistiram 10 pragas caírem sobre o Egito e trouxeram um temor tão grande sobre o povo egípcio, que o próprio faraó expulsou Moisés e o povo de Israel do Egito, porque ele não aguentava mais. E ainda terminaram morrendo afogados nas águas do Mar Vermelho. Ao passar para o outro lado, ao chegar do outro lado, eles comemoram, eles cantam, eles festejam. Deus nos livrou, Deus nos salvou, Deus nos conduziu à terra que ele havia prometido. Nós não somos mais escravos do Egito, nós agora somos livres. Passados alguns dias, Moisés é chamado por Deus para subir ao Monte Sinai. E quando ele sobe ao Monte Sinai, Deus está passando para ele as orientações de como o povo de Israel deve viver. O povo de Israel viveu por 400 anos em escravidão no Egito. Os costumes, a cultura, os pensamentos, a maneira, a cosmovisão de Israel era egípcia.
que Deus não precisava, não queria e não tinha interesse em um povo pensando de maneira como os egípcios pensavam. Os egípcios eram panteístas, eram idólatras, eram violentos, e tinha tudo isso que eles pensavam, toda a maneira como eles viviam, estava desagradando ao Senhor, e o Senhor não queria nada daquilo no povo de Israel. O povo de Israel era completamente diferente, seria um povo santo. Deus dá as leis. Mas enquanto o Senhor está dando a orientação a Moisés, lá no alto do Monte Sinai, esse mesmo povo alegremente comemoraram, dançaram. Miriam dançou, só lembra essa parte, né? Que Miriam dançou, aquele negócio todo. Quando esse povo todo está naquele festejo, beleza. Quando Moisés sai, passa um dia, 2 dias, 3 dias, começou a demorar muito. Os próprios judeus que saíram, que passaram por tudo isso, que viram tudo isso, chamam Arão e dizem: olha, Arão, já passou muito tempo. Esse Moisés, olha a maneira como eles se dirigem, como eles se referem. Esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não foi Deus, foi Moisés, esse Moisés. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Vá, venha, faça um Deus que nós venhamos a adorar e que nos leve à terra prometida, à terra de Canaã. Só precisou alguns dias para o povo se desviar completamente. Moisés está lá em cima, quieto, ouvindo Deus falar. Deus então diz: Moisés, desce, porque o teu povo não é mais do Senhor, é de Moisés. O teu povo se corrompeu muito rápido. Fizeram para si um bezerro de ouro que Arão fez. O irmão de Moisés, o sacerdote Arão, fez um bezerro de ouro para o povo adorar e disse: olha, eis aqui o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Moisés desce. O livro de Números, no capítulo 12, verso 3, o texto bíblico diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Não tinha um homem mais manso, mais tranquilo, com maior autodomínio em toda a terra do que Moisés. Compassivo, generoso, bondoso, longânimo. Moisés era assim. É esse Moisés, não tem diferença nenhuma. É ele descendo do monte com as tábuas que o Senhor deu a ele. Quando ele chega na metade do monte, Josué que está com ele diz: olha, alarido de guerra. Não, não é guerra não, é festa. O povo está festejando. E quando ele desce, o povo está em uma loucura absurda. Pulando, cantando, dançando, e o bezerro de ouro está lá, sendo adorado pelo povo de Israel. Moisés se ira. Sim. E o texto é claro em dizer: e acendeu a ira de Moisés, e ele lançou as pedras que o Senhor tinha dado a ele, com todos os mandamentos, no chão e as quebrou. Entrou pelo meio do povo, arrastou aquele bezerro de ouro que o povo tinha feito, quebrou todo ele, esmiuçou, fez com que virasse pó, despejou na água e fez o povo beber a água com o pó do bezerro que eles tinham feito. Depois, chamou lá fora, foi lá para fora do arraial, para fora do acampamento, chamou, diga: olha, quem é do Senhor, vem a mim. Todos os levitas foram a ele. A tribo de Levi inteira foi para ele. E disse: olha, peguem suas espadas, passem no arraial. Homens, mulheres, quem for, matem todos. Para que a ira do Senhor não caia sobre nós. Porque o povo pecou de forma absurda. Aí você fala: ué, mas como pode esse homem ser um homem manso? Ele não se omitiu, mas não foi por conta dele. Não foi contra ele. Moisés aqui não está defendendo o nome dele. Moisés não está defendendo a honra dele. A questão aqui é: o nome do Senhor foi blasfemado de forma absurda. E quanto a isso, Moisés não pode se omitir. Passado esse momento, ele convoca o povo. Mas antes de mostrar como é que nós entendemos que um homem desse é um homem manso, e qual é a mansidão que o Senhor nos chama, o que também não é mansidão, e Jesus nos mostra isso, não sendo omisso também. João, capítulo 4, verso 16 ao 18, Jesus evita, ou melhor, ele não
não se furta, não evita apontar os erros e pecados de forma direta. Jesus nunca evita confrontar o pecador com seus erros. Nunca. Em João capítulo 4, versos 16 ao 18, a mulher samaritana está conversando com ele no poço. Depois de uma longa conversa, ele diz, olha, vai buscar o seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Eu falei, pois é. Isso você diz com verdade. Você não tem marido, porque você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. E confrontada com a verdade, ela diz, eu vejo que o Senhor é profeta. Em o mesmo livro de João, capítulo 6, verso 26, Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães, e agora ele tinha atravessado o mar da Galileia. Toda aquela multidão que comeu o pão, comeu do peixe, atravessou também atrás dele. Quando eles chegam a Jesus, falam, Senhor, o Senhor saiu, a gente não viu para onde o Senhor foi. O que Jesus diz a eles? Vocês não vieram a mim por quem eu sou, pelos sinais que eu faço, mas porque comeram pão. É isso que vocês querem. O interesse de vocês é no pão que eu multipliquei. Jesus confronta o pecado. E ainda, capítulo 8, verso 44, de João também, Jesus está com os fariseus, discutindo com os fariseus. E os fariseus começam a dizer a ele que algumas coisas com relação à autoridade. E ele diz, olha, vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Eles dizem, não, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. Não, vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. E vocês estão fazendo a obra do diabo, que é o pai de vocês. É Jesus que está dizendo isso. Confrontando os fariseus com quem eles são de verdade. Confrontando homens pecadores com quem é a natureza deles de verdade. Jesus não se omite e não passa, como o pessoal está falando agora, né? Não passa pano nos pecados, nos erros e nas transgressões do povo. Ainda temos o exemplo do apóstolo Paulo. Mansidão não é omissão. Paulo, que também não é um homem iracundo, muito pelo contrário, demonstra um amor e uma longanimidade, uma misericórdia imensa. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao 5, o apóstolo Paulo confronta um jovem que estava tendo uma relação incestuosa dentro da igreja. E ele confronta o jovem e confronta a igreja e diz, vocês estão permitindo que isso aconteça? Vocês estão sabendo que isso está acontecendo, vocês não fizeram nada? Pois eu digo a vocês, eu já estou aqui dizendo a vocês que eu já entreguei esse moço a Satanás para que ele tome conta, para que talvez a alma dele seja salva. E vocês deveriam observar o caminho do Senhor. E deveriam sim cumprir, porque vocês estão se aliando, se omitindo diante de um pecado gravíssimo. Leia depois a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Paulo não faz de conta que não está vendo. Ele confronta o pecado. Ele vai direto ao pecado. Ser manso não é ser omisso. Ser manso não é fazer de conta que não aconteceu nada. Ser manso não é dizer, olha, deixa para lá, não, deixa isso quieto, vamos mudar de conversa. Não, isso não é mansidão, isso é omissão, e omissão é pecado. A segunda coisa, ser manso não é ser covarde. Mas antes de falar sobre covardia aqui, deixa eu deixar muito claro aqui. Coragem não é violência. Porque tem muita gente que acha que ser corajoso é um cara violento. Violência não é coragem. Na maioria das vezes, violência é coisa de covarde. Coragem é o ato de se posicionar independente do que esteja acontecendo. Coragem é o ato de você defender, nesse caso, a verdade, não importa as consequências. Era assim que os discípulos faziam e é assim que o Evangelho nos mostra. E Moisés, mais uma vez, volta como exemplo, no mesmo texto. Porque quando Moisés, capítulo 32, versos 15 ao 24, quando ele termina com o povo, ele confronta o povo, mas depois ele confronta seu próprio irmão, Arão, que foi quem fez o bezerro. E diz, você, sendo sacerdote, você, sendo meu irmão, você deveria ter se posicionado. Ah, mas foi o povo. Não, é você. Não terceirize a culpa, não. Foi você. O povo pediu, o povo quis. Não, você não se posicionou. Moisés confronta seu próprio irmão. Há uma coragem nele aqui de defender o nome do Senhor, independente de quem foi que fez o que fez.
ou que deixou de fazer. Moisés confronta porque ele é um homem de coragem. Jesus faz isso também. É claro, né? A gente coloca Jesus aqui, mas é claro que Jesus está num nível muito maior, muito superior. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. Mas ele mostrando a sua soberania, no capítulo 2 de João, versos 13 ao 19, ele entra no templo, lá em Jerusalém. Marcos diz que ele entrou à noite, quando ele, depois daquela entrada triunfal, ele entra no templo e ele vê lá aquele povo todo e ele não faz nada. No dia seguinte ele volta, faz um chicote, um azorrague. O azorrague é aquele mesmo chicote com o qual ele vai ser flagelado lá na crucificação. Ele faz um chicote de cordas e ele expulsa cambiadores, comerciantes, gente que estava vendendo, comprando dentro do templo, na hora, no sábado, que era o dia sagrado, o dia separado do Senhor. Estava todo o povo judeu ali, sabem disso, e eles estavam ali comprando, vendendo. Havia um comércio dentro da igreja. Ele expulsa a todos. Ele vira as mesas, ele abre as gaiolas, ele solta os animais. E ele diz diante de todos que estão ali, sacerdotes, levitas, saduceus, fariseus, quem estava ali? Vocês transformaram a casa de meu pai em uma casa de ladrões. Esta é uma casa de oração. Jesus confronta com coragem tudo aquilo, todos os que estão diante dele. Não há erro, não há pecado que não deva ser confrontado. Se não confronta, é covardia. Covardia não é a mesma coisa de mansidão. E por último, o mesmo Jesus, tomando consciência ou tomando alguém informando a ele, o fariseu de novo, né? O fariseu só tinha a vida do fariseu era trazer má notícia para Jesus, ou tentar. No capítulo 13 de Lucas, versos 31 ao 35, Jesus está com a multidão e um grupo de fariseus chega e diz: olha, foge, porque Herodes está querendo te matar. Herodes quem é? Herodes é o governador. Herodes é o chefe máximo daquela região. Herodes é o homem que comanda toda aquela região. Herodes quer matar o tetrarca. Herodes quer matar Jesus. Segundo a informação do fariseu. Qual a resposta de Jesus? Diga àquela raposa que eu curo hoje, amanhã e depois. E continuo pregando o evangelho. Não há covardia nos discípulos de Jesus. Não há covardia nos servos do Senhor. Nós não nos acovardamos diante de toda e qualquer ameaça. Aqueles que são chamados pelo Senhor não têm medo da morte, não têm medo da perseguição, não têm medo de coisas que venham contra nós. O Evangelho nos chama e nos coloca como sendo ovelhas que foram convocadas para o matadouro. É isso que nós somos. Somos como ovelhas que foram chamadas, que estão na fila de um matadouro. Mas isso não importa. Porque o Evangelho nos ensina que, independente do que aconteça aqui, nossa vida não pertence a homem algum. Por isso, nós não nos acovardamos. Mansidão não é covardia. Tá. Então, se nada disso é mansidão, o que é mansidão? O que é ser manso? Porque Jesus disse que são bem-aventurados, são completamente felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Voltando mais uma vez a Moisés, um homem manso por natureza. Moisés, Êxodo 32, Êxodo 33, Moisés mostra a mansidão no fato de duas coisas. O zelo de Moisés não era por si mesmo. Ele não estava irado, enraivecido porque alguém colocou uma fake news a respeito dele lá na internet, ou porque soltaram uma notícia ruim, ou porque falaram mal dele. Não. Moisés não está irado por causa dele. Não é o zelo pelo nome de Moisés. O zelo de Moisés é pelo nome do Senhor. Só que Moisés também ama o mesmo povo que está criando problema. Aquele povo que fica na disputa, né? Moisés diz: Senhor é teu. Aí Deus diz: é teu, Moisés. Então fica naquela disputa, quem é dono, ninguém sabe quem é. Mas Deus entregou. Estou brincando. Mas Moisés está diante desse povo
E esse povo que leva ele muitas vezes a cometer atos de justiça, porque andam de maneira errada, sobre esse mesmo povo Moisés intercede diante do Senhor. Quando Deus diz, desce Moisés, Moisés, sai do meio desse povo, que eu vou matar todo mundo, e de você eu faço uma nova nação. Moisés diz, não, Senhor, não faça isso não, Senhor. Olha para esse povo, e ele intercede pelo povo. Versos 11 ao 14 do capítulo 32. Antes de descer do monte, antes de se irar, Moisés já está intercedendo pelo povo. No mesmo capítulo, verso 30 ao 34, depois de se irar, depois da morte do povo, depois de tudo aquilo, ele volta ao Senhor e diz, Senhor, é o teu povo, que o Senhor tirou da terra do Egito. Senhor, perdoa. Não leve em conta a ignorância desse povo. No capítulo 33, versos 12 a 17, Moisés sobe ao monte outra vez e vai falar com o Senhor, e o Senhor diz, olha, Moisés, não vou no meio de vocês, porque esse povo é um povo obstinado. É um povo que não se arrepende, não volta atrás, não olha para mim, não me ama. Não vou no meio desse povo, porque se eu for no meio do povo, eu mato eles. Moisés diz, não, Senhor. Se o Senhor não for no meio de nós, então, se o Senhor não for conosco, então me avise, porque eu nem daqui eu não saio. É do Senhor, é um povo do Senhor. Moisés está intercedendo pelo povo. Moisés é misericordioso. Moisés é manso, irmãos. Moisés é longânimo, é bondoso. A alma de Moisés não se ira contra as pessoas de forma gratuita. Moisés não é iracundo. A ira de Moisés se acende ou ele se ira quando há uma corrupção. Como nós também, muitas vezes, a gente se ira diante de fatos que a gente ouve, diante de notícias que a gente ouve, diante de comportamentos de pessoas que a gente achou, olha, deveria ser um exemplo e é um péssimo exemplo. A gente se ira também. Mas a nossa ira não deve ser por conta apenas de que isso nos atinja, mas porque, de alguma forma, o nome de Deus não é glorificado por causa do mau comportamento, por causa da vida incorreta de alguém, de uma pessoa ou de outra. Moisés intercede pelo povo. Lembra do apóstolo Paulo, que disse que vai entregar a alma daquele rapaz para Satanás para que talvez a alma seja salva, mas o corpo seja destruído? Que repreende a igreja severamente porque eles não tomam atitude com relação ao rapaz? Esse mesmo apóstolo Paulo, nessa mesma carta, no capítulo 1, verso 1 ao 9, ele diz, vocês são santos, amáveis, vocês têm demonstrado todos os dias que o Senhor tem estado no meio de vocês, não falta nenhum dos dons no meio de vocês. Eu fico feliz, eu me alegro muito pelas notícias que eu recebo de vocês, meus irmãos santos, amados do Senhor. O mesmo apóstolo Paulo, que escrevendo aos Gálatas diz, eu me admiro muito de que vocês tão rapidamente tenham desistido do evangelho, daquilo que foi dado a vocês, e agora estão andando por outros caminhos. Como vocês podem ser tão, assim, débeis? Mas na mesma carta aos Gálatas ele diz, filhinhos, porque em outra vez eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Ser manso, irmãos, não significa que nós não vamos nos irar. O próprio Paulo disse, ireis e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Uma ira santa, uma ira por causa do pecado, da maneira incorreta, da teimosia, do fato de muitas vezes você dizer, olha, isto aqui é azul. Ah, pastor, eu estou enxergando verde, é verde, para mim é verde, acabou. Chega um momento que perde a paciência mesmo e fala, ah, tá bom, fica com o teu verde aí. Mas a ira é uma ira de zelo pelo Senhor, de zelo pela igreja, de zelo uns pelos outros. Ser manso, irmãos, é o ato de receber a injúria e não a devolver na mesma moeda. Aí você pode dizer, mas quem é capaz disso? Concordo, ninguém. É por isso que o Sermão do Monte não é escrito como uma regra para entrar no céu.
O Sermão do Monte é a descrição do que Deus faz na vida de seus filhos. O Sermão do Monte é a descrição do que o Espírito Santo, habitando no homem, faz nele de maneira completa, absoluta. Olha, não há ninguém no mundo que consiga fazer o que o Espírito de Deus faz no homem. Não há. Não há terapia, não há mudança, não tem nada nesse mundo que consiga transformar o homem como o Evangelho, como o Espírito de Deus transforma, de dentro para fora, mudando o interior para depois que ele mostre isso no seu exterior. O Evangelho é a ação de Deus em palavras, e essas palavras são carregadas pelo Espírito Santo de tal maneira que ao entrar no nosso coração, quebra alguma coisa lá dentro, desmonta alguma coisa lá. E a ira, e o rancor, e a raiva, e aquele ato de dizer assim, não, porque eu não tenho nem pavio. Alguns dizem que tem pavio curto, tem uns que não tem nem pavio, né? Pois é, ao sem pavio, a notícia é essa. Se o Espírito de Deus, se você é um filho do Senhor Deus, se você já entregou-se completamente, se você pertence a Cristo, se o Espírito de Deus habita em você, sim, você não tem pavio mesmo, não. Você tem um Espírito Santo que não deixa ninguém acender esse negócio. É diferente. É o Espírito Santo que nos controla. É Deus que nos conduz. É a ação de Deus não permitindo que nós sejamos iracundos, violentos. Aquele tipo de gente que sempre leva as coisas para um nível não só pessoal, mas um nível de vingança. Sabe o que eu estava observando? E essa semana, enquanto eu estava meditando nesse texto, parei um pouquinho lá, comecei a passar os canais, né, da Netflix, estava passando 1, 2, 3, 4, 100 e tantos canais, não sei nem quantos tinha aquele canal lá, passando de um para o outro, e olhando a lista de filmes. A vingança de não sei quem, a vingança de não sei quem, não sei quem, não sei quem. Última. Rapaz, todo mundo aqui quer matar alguém, né? Percebeu? Rapaz, o cara, não. Tem um filme que é clássico, que é Um Dia de Fúria. Né? Meu Deus, o cara só saiu para trabalhar e o cara, meu Jesus, acaba com meio mundo de coisa só porque ele queria chegar no trabalho dele. Quebrou a perna de um, braço de outro, saiu simplesmente porque queria chegar no trabalho e não deixaram. O espírito desse mundo é um espírito de vingança. E é interessante que a gente gosta tanto disso, que antigamente, né, quando o pessoal assistia novela, que hoje em dia não assiste mais não, né? Crente não assiste novela não. Né? Pouca. Antigamente, quando o pessoal assistia aquelas novelas, as pessoas torciam para que o personagem sofrido se vingasse. Tinha torcida. Parecia que o Brasil estava jogando quando, no dia que a mulher dava a surra na outra lá. Pô. Ai, gente, a vingança está no coração da gente. A vingança está na nossa natureza, nessa natureza nossa velha e caída, de tal maneira que a gente deseja de todas as nossas forças que aquele que nos fez algum mal receba o triplo. Não é o dobro, não, é o triplo, porque o dobro é pouco para ele. Eu lembro, então, da história de um personagem bíblico lá atrás, chamado Lameque. Neto de... Bisneto, na verdade, de Caim. Ó, já não presta, né? Bisneto de Caim já não é coisa que presta. Caim foi aquele que matou o irmão. Primeiro homicídio da história, primeiro homicídio da vida, desde quando a vida foi iniciada, desde quando Deus criou o homem. Primeiro homicídio, Caim, matando seu próprio irmão Abel. Aí vem o seu bisneto lá, chamado Lameque. E já começa com 2 erros. Primeiro, tinha mais de uma mulher. Ele já diz, ouçam mulheres de Lameque. Até ali estava todo mundo seguindo a regra que o Senhor tinha estabelecido desde o princípio. Um homem e uma mulher. Belezinha. Lameque achou que esse negócio não estava dando certo, não. Arrumou mais de uma. E ele diz, ouçam mulheres de Lameque. Caim matou 1, mas eu matei 7. Eu matei 1 porque pisou no meu pé. Cara, gente ruim, né? Lampião do Antigo Testamento. Esse homem, ele se gloria por ser vingativo.
Ele canta a vingança. Ele canta a sua força e violência. Ele canta o ato de ser um homem violento. Nimrod, poderoso caçador, é assim que a Bíblia o apresenta. Os exegetas dizem que ali o caçador não é só o ato dele caçar um animal ou coisa parecida, mas porque ele era um homem guerreiro. E a guerra dele era contra outras nações para ele se engrandecer. É Nimrod que dá início àquela história de Babel, é Nimrod que começa a Babilônia, é a partir de Nimrod que vem toda essa história perdida de vingança, de violência, de dor, de atos de sanguinários. Na história de Lameque, na história de Nimrod, não há espaço para perdão, muito menos para mansidão. E ser manso, irmão, não é fácil, não. Por isso precisamos de Deus nos controlar. Ser manso não é fácil porque nós estamos em um mundo que nos conduz a viver contrário a isso. Mas como é que nós então olhamos para isso? Já disse, o Espírito Santo que nos conduz, mas quem é o nosso modelo? Cristo. Cristo é o nosso modelo. Lembre-se, Jesus não se omitiu e não se acovardou, mas sempre foi manso. Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30, aquele texto que você sempre pregam para um culto evangelístico. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim que sou o quê? E o quê? De quê? Manso e humilde de coração. Aprendam de mim, porque mansidão e humildade não são coisas que ele aprendeu, fazem parte do ser do Senhor Jesus Cristo. Ele é manso, ele não se torna manso, ele não aprendeu a ser manso, ele é manso. Ele é humilde, ele não está tentando ser humilde, ele não fez um curso para aprender a humildade. Ele é humilde. Parte do seu caráter, manso e humilde. E isso é interessante porque Mateus capítulo 21, verso 5, cumprindo a profecia de Jeremias, diz: Dizei à filha de Sião, eis que te vem o teu rei, manso e montado sobre um jumento. Mais uma vez, contrariando toda a estrutura que esse sistema mundano pensa, o rei, o soberano, aquele que tem poder sobre todas as coisas, quando vem se apresentar para ser como senhor de toda a história, ele entra em Jerusalém, não entra num cavalo real, ou na mula real, como tinha na época de Salomão. Ele não entra num animal belo, pomposo, um animal que demonstra toda a sua superioridade, como os próprios reis e os próprios Césares faziam lá em Roma. Os imperadores romanos, quando voltavam da guerra, ou quando eles entravam, a Via Ápia, que era por onde eles entravam na cidade, aquela via, aquela avenida, eles entravam com seus escravos à frente, mostrando o seu poder e como eles conseguiram subjugar pessoas. E eles eram exaltados, aplaudidos. As pessoas lançavam a eles folhas de louro, que era a representação de exaltação, de glória, de majestade, de ser quase um deus, como alguns augustos pensavam que eram deuses. E Augusto, inclusive, é um título de alguém superior, maior, melhor, o suprassumo, né, como diriam alguns. Esse ser exaltado era próprio dos romanos, próprio dos gregos. Alexandre era muito assim também, fazia muito isso, demonstrando a sua força, a sua glória, o seu poder. Mas o rei dos reis entra montado num jumento, sem alarde. A multidão que o recebe com mantas no chão, folhas de palma. Claro, cantam a ele, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Mas nem eles sabiam o que estavam cantando. Porque os mesmos que cantaram aquilo ali num dia antes, alguns dias depois vão cantar, crucificam. Ele entra revirando toda a estrutura de pensamento desse mundo caído, onde o homem acha, onde as pessoas acham que quanto mais força, mais poder. E quanto mais poder, mais domínio. E quanto mais domínio, mais respeito. Não.
Não é assim que funciona no reino de Deus. Porque no reino de Deus, quem quiser ser o primeiro, será o último. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. No reino de Deus, mansidão significa dependência. De forma muito resumida, bem-aventurados os mansos são aqueles que, diante do fato de que são miseráveis diante de Deus, que já choraram diante do Senhor, eles não conseguem agir de forma impetuosa sobre o outro, porque quando ele olha para o outro, ele enxerga ele mesmo, um pecador tanto quanto ele. Somos pecadores, somos iguais. O perdão que eu recebi é dado a você também. O homem miserável que está diante de mim é um espelho, porque eu também sou tão miserável quanto ele. O pecado que habita no coração daqueles que estão me ouvindo não é maior do que o pecado daquele que está falando. Diante do Senhor, somos todos pecadores perdoados, debaixo da graça de Deus. Então, quando nós olhamos para o outro, a mansidão nos ensina, que nos é dada pelo Santo Espírito, é porque, dominados pelo Espírito, a gente não consegue entender o outro como inimigo direto nosso. Ele pode ser um inimigo do Evangelho, um inimigo da graça de Deus. E se ele assim se posicionar, ele vai ouvir a verdade, seja quem for. Pode ser o presidente, pode ser o meu vizinho. Se ele falar contra o Evangelho, contra as verdades da Escritura, e eu tiver oportunidade, eu vou falar. E ele vai ouvir a verdade. Mas eu não vou falar a verdade porque eu quero vencer um debate. Eu não vou dizer a ele as coisas que ele tem que ouvir porque eu quero mostrar que eu sou superior. Mas porque essa mesma verdade que vai quebrar ele no meio foi a verdade que me quebrou. E quebrado, eu fui a Cristo. Homens, mulheres, seja quem for, só se voltam para o Senhor quando descobrem que são mendigos, miseráveis, que não têm coisa alguma, que choram por seus pecados e que depois de arrependidos e chorando por seus pecados, eles entendem que não tem coisa alguma a fazer senão esperar no Senhor, mansamente, não cobrando dos outros, mas de si mesmo e diante de Deus se apresentando como necessário, necessitado. O apóstolo Pedro, ele conclui a sua carta, sua primeira carta, dizendo: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo, para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Cristo, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Como posso eu agir diferente do meu Senhor? Como posso eu andar de maneira contrária ao que o meu Senhor andou? Se o Senhor Jesus Cristo, sendo Ele Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos, sendo soberano sobre tudo e sobre todos, não tendo coisa alguma que lhe fosse impossível, se submete e nos chama a ser imitadores dele, onde é que nós cabe soberba, autoexaltação? Onde é que em nós cabe orgulho? Irmãos, essa é uma geração apodrecida pelo orgulho. Essa é uma geração que aprendeu a ser orgulhosa. Essa é uma geração que tem uma vitrine, tem uma maquiagem, um verniz de pureza, de santidade, mas que demonstram um orgulho, uma soberba irritantes. E quando eu falo irritante aqui, de forma mansa. Amados, não nos cabe soberba.
orgulho. Não nos cabe reter perdão, misericórdia, não exercer graça, não exercer misericórdia sobre aqueles que estão próximos de nós. Não nos cabe revidar da mesma forma como o mundo faz. As nossas armas não são carnais. Não são. Você sabe o que é que desmonta completamente esse sistema? E por que que os cristãos primitivos eram tão odiados e, ao mesmo tempo, tão incompreendidos? É porque no meio daquela balbúrdia toda, no meio daquela confusão toda, eles não eram perfeitos não, tá? Porque tem gente que exalta tanto o pessoal dos primeiros cristãos que parece que, assim, que aquela igreja é uma igreja perfeita, que ao contrário deles irem para o céu, era Jesus que tinha que descer, né? Porque para ficar com eles ali, porque eram muito santos, absurdamente santos. Ninguém ali cometia pecado nenhum, não era isso. Haviam erros, haviam pecados, as heresias começam no meio deles. Porém, havia uma coragem neles de serem espelhos do seu Senhor, de exercerem aquilo que o seu Senhor chamou eles a ser, de tal maneira que isso confundia romanos e gregos. Os judeus queriam sinais, os gregos queriam sabedoria. Mas quem é que estava pregando? Eles estavam pregando a Cristo crucificado. Gente, não tem cabimento isso. Os gregos diziam, isso é loucura. Vocês estão pregando que o Deus, o Senhor de vocês, é um marginal que foi crucificado lá em Roma. Os romanos diziam, vocês estão loucos, porque vocês acham que o rei de vocês, o imperador de vocês, é aquele judeu, Galileu, que foi crucificado? E mais do que isso, quando eles diziam, mas ele ressuscitou, está assentado à destra de Deus, de onde ele virá para nos buscar, e ele julgará os homens, e ele estabelecerá o seu reino. Eles diziam, esse povo está louco. Eles mantinham isso. Eles não se misturavam. Eles não negavam ao Senhor. E diante de um império tão poderoso como o Império Romano, diante de imperadores, diante de leões, diante de gladiadores, diante de quem quer que fosse, mesmo temendo, porque nenhum deles chegava ali cheio de coragem, botava a luva de boxe e venha, leão. Nenhum deles fazia isso, não. Eles estavam ali com temor também. Eles tinham medo também. Era a vida deles que estava ali. Muitas vezes a filha estava lá presa, esperando para ser lançada também na cova. A mulher, os filhos, os amigos. Quando eles entravam na arena, não era porque eles eram fortes, mas porque havia neles uma coragem que só o Espírito Santo concede. Um poder que só Deus concede aos seus filhos. E mesmo diante desses homens, como foi o caso de Policarpo, que diante do imperador, sendo acusado, ele dizia, olha, meu senhor, eu sirvo ao meu senhor há 80 anos, e ele nunca faltou coisa alguma comigo. Por que eu iria negar ele agora? A confusão da mente dos mundanos só se dá quando os cristãos, quando os servos do Senhor, demonstram o caráter de Cristo em suas vidas. Mansidão, irmãos. Paulo aos Colossenses, já estou terminando. Capítulo 3, versos 12 e 13, Paulo diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, e aqui está o padrão, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Se o Senhor Jesus nos convida dizendo, eu sou manso e humilde de coração, podem vir a mim. Como você vai chamar aqueles que te ofendem? Como você vai lidar com eles? Mais uma vez, não é omissão. Você não vai dizer para aquele que está falando barbaridades, você não vai dizer, olha, é porque agora tem um negócio de politicamente correto, a gente não pode falar mal desse, daquele outro, a gente não pode falar disso aqui, a gente não pode tocar nesse assunto. Não. Se a Escritura falar, eu falo.
Se a escritura condena, eu condeno. Não tem conversa. Não tem meio termo. Isso não é mansidão. A verdade é sempre a verdade. Mesmo que a verdade bata primeiro em mim. Me quebre primeiro, mas é a verdade, não importa. O evangelho é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, não meu. Mas quando diante do evangelho eu estou, primeiro eu sou quebrado. E a mansidão é porque o meu Senhor me perdoou de um pecado muito mais grave do que qualquer pessoa pode pecar contra mim. Ninguém nesse mundo vai pecar contra mim como eu pequei contra o Senhor. Ninguém nesse mundo vai me ofender tanto quanto eu ofendi ao Senhor Jesus. Portanto, a mansidão se dá pelo fato de que, sendo o Senhor Deus tão misericordioso, sendo o Senhor Deus tão bondoso e concedendo a mim perdão de todos os meus erros e pecados, aquele que está ao meu redor, aqueles que estão junto a mim, ou próximos a mim, ou que terão acesso a mim, precisam compreender que em mim não há ira, não há um sentimento de vingança. Pelo contrário, a minha oração é misericórdia, é graça, é pedido que o Senhor perdoe. Por último, Gálatas capítulo 5, verso 22. Eu disse no início que o Sermão do Monte não são regras para que você cumpra elas e por isso alcance o céu. De forma alguma. Ninguém entra no céu por mérito próprio. Ninguém entra no céu porque obedeceu às regras. Ninguém será salvo por seus méritos. Somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos salvos somente pela graça de Deus, sem méritos humanos. Mas o fato ali se refere ao caráter daqueles que são chamados pelo Senhor. O fato aqui, o Sermão do Monte, se refere ao caráter, às características que fazem parte da personalidade daqueles que já foram chamados por Deus. E isso só pode acontecer com aqueles que estão sob o domínio completo de Deus. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É o fruto do Espírito. Mas eu não consigo ser manso. Ore. Mas eu não consigo me arrepender dos meus pecados. Ore. Ore para que você possa chorar por seus pecados. Para que você possa olhar para Cristo e ver nele a única razão pela qual estamos de pé. E tendo esse sentimento, tendo essa compreensão, ore mais uma vez para que Deus não permita que a soberba, o orgulho, a autoestima exacerbada tome todo o seu coração e faça que você veja em você mesmo a única razão da sua existência. Hoje, enquanto eu me preparava para trazer essa mensagem, eu não sei por que ainda faço isso, mas eu fui ler alguns artigos dos especialistas sobre quais os motivos que os relacionamentos hoje não dão certo. Por que os relacionamentos hoje não se mantêm? Porque quando fala da mansidão ali, fala da relação, logicamente, entre nós. Nossa mansidão não se dá entre nós e Deus, mas entre nós, como irmãos em Cristo, como um com o outro. A mansidão se exercerá com o outro, não com Deus. A gente não pode ser alguém aqui vai tentar ser ignorante com Deus? Acho que não, né? Pois é. Então, a nossa mansidão se dá com o próximo. Então, eu fui entender como é que está a relação das pessoas. Infelizmente, eu não entendo por que isso, mas até os sites cristãos sempre colocando questões de comportamento humano como se fosse o ponto-chave disso tudo. Psicanálise, comportamental, behaviorismo, e tudo isso dizendo
Basta você mudar esta e esta chave aqui, procurar um terapeuta, fazer um ano de análise e está tudo resolvido. Comportamento humano pode até ser mudado. Natureza não. Relacionamentos humanos não dão certo por uma coisa muito simples. 3 sílabas. Pecado. Pecadores. É só isso. Somos pecadores. Todo problema da nossa relação com o outro é pecado. Lançamos as nossas culpas no outro. Ah, é o pai, é a mãe, é porque eu fui criado assim, é porque. Nada. Pecado. Meus erros, minha culpa. E quando eu assumo que são os meus erros e as minhas culpas, eu chego diante do Senhor e digo: miserável homem que eu sou, Senhor. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse velho homem? E aí eu encontro Cristo. E aí o Senhor me encontra, melhor dizendo. E aí o Senhor me concede graça, perdão. E aí o Espírito de Deus habitando em mim começa a transformação. E aí ele me faz misericordioso, bondoso, amoroso, longânimo. Fora dos domínios de Deus, o homem nada mais é do que um pecador inveterado e incorregível. Tudo que passará nesse homem para parecer que é melhor é só verniz. Só verniz. E quando você pega uma madeira apodrecida e enverniza ela, ela pode até ficar bonitinha, mas por dentro não tem mais nada. Somos chamados a, olhando para esse texto, compreender que nosso caráter é transformado completamente, não apenas em partes. Manso, humilde, porque aos mansos é prometida a terra. Enquanto os homens lutam, brigam, se matam, usam armas poderosíssimas para tomar a terra um do outro, o Senhor diz: será aos mansos que eu darei a terra. Enquanto Israel tentava lutar de todas as formas, o Senhor disse: eu vou colocar o meu povo nessas terras que eu estou dizendo. Vou tirar o amorreu, o jebuseu, o fariseu, todo mundo vai sair daí e eu vou colocar o meu povo. Confie no Senhor. Entregue suas manias e sua natureza corrompida diante de Deus. Espelhe-se na Escritura e, olhando para a Escritura, peça ao Senhor que opere em você estas coisas que ele nos diz que são o caráter do cristão. Se em algum desses pontos do Sermão do Monte alguma coisa não está encaixando, o erro não está aqui na Escritura, o erro está em nós. Que nós venhamos a nos amoldar, que o Espírito Santo do Senhor nos molde a palavra de Deus e nos molde ao caráter de Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza nesse caminho, nos corrigindo, nos confrontando e nos conformando à imagem de seu Filho. Amém?